Olá, seja muito bem-vindo ao Região, aqui pela TV União, em sinal aberto e digital para todas as cidades da nossa área de cobertura e também nas redes sociais. Hoje nós vamos conversar com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Ministro, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença mais uma vez aqui na TV União. Muito obrigado, Magalhães, é um prazer falar com você e falar com os telespectadores da TV União. O ministro Paulo Teixeira está fazendo uma agenda de férias aqui na região e vai conversar com a gente sobre vários assuntos envolvendo a agricultura familiar, o desenvolvimento agrário no Brasil. Bem, ministro, vamos começar aqui falando sobre um assunto que é muito caro aos agricultores, sobretudo os agricultores familiares, né, o pequeno agricultor, o pequeno produtor. O seu ministério, ele tem apoiado a modernização da agricultura familiar para aumentar a produtividade e também a competitividade da agricultura familiar? Magalhães, o nosso ministério tem várias ações. Aqui nesta região, a ação que mais impacta é de financiamento, é o chamado PRONAF, que é o Programa Nacional de Financiamento da Agricultura Familiar. Esse ano nós conseguimos desenhar o PRONAF de uma maneira em que os juros ficou baixo. Então, quem quer produzir alimentos, por exemplo, o juro é de 3%, diante de um juro de 10 e 25 que está no sistema bancário. Se faz agroecologia, os juros é de 2%. Se quer comprar uma pequena máquina, uma máquina até R$50 mil de processamento, ou um pequeno trator, o juro é de 2,5%. Nós também criamos, para as cooperativas, um fundo de aval para aquelas cooperativas que, porventura, tenham dificuldade de tomar o crédito. Então, nunca teve juros tão favoráveis para a produção de alimentos, né? Aqui nessa região, muitos tomam PRONAF, sejam os produtores de cebola, produtores de cenoura, produtores de beterraba, produtores de café tomam PRONAF, oliveiras, que tem aqui já uma produção de oliveiras, hortaliças, legumes, frutas, todos esses tomam PRONAF. Porque o PRONAF, ele permite entrar nele gente que tem uma receita de até 500, 600 mil reais ano. Então, esse é o pequenininho, mas também tem aquele mais estruturado que toma recurso do PRONAF. O PRONAF também, ele permite você tomar recurso para a agroindústria, para o processamento, para a energia solar fotovoltaica, para a irrigação, para a estufa e todas essas novas tecnologias, né? Eu tive agora em Caconde, recentemente. Caconde tinha lá um produtor de café, uma cooperativa de produtores de café que tinha torradeira muito moderna, que já estava trabalhando com drone, que estava trabalhando com automatização, né? Aqui na região nós estamos apoiando também o Instituto Federal de São João da Boa Vista e o Instituto Federal de Poços de Caldas para promover laboratórios para produção de café e testagem de café na região. Ministro, e como o pequeno agricultor acessa o PRONAF? Ele acessa nos bancos. Quais são os bancos que operam o nosso PRONAF? O Banco do Brasil opera muito a Caixa Econômica Federal, o Sicredi, o Sicob e também outras cooperativas de crédito que porventura tenham aqui na região. Eles são os operadores do PRONAF e eles vão até o banco, até as cooperativas para a obtenção do crédito. Eu estava falando, tem o Cressol também, que eu não sei se tem aqui na região, mas Sicob e Sicredi eu tenho certeza que tem, acho que Cressol deve ter também. Banco do Brasil e Caixa Econômica ele acessa nesses bancos. O ministro citou a questão da modernização, né, do uso de drones, da tecnologia no campo. Há linhas específicas também para atender essa demanda hoje, que é uma demanda grande e que influi na competitividade dos pequenos produtores? Tem tecnologia para mecanização, tecnologia para tecnificação e tem tecnologia também para você fazer a transição de uma agricultura de base química, baseada em agrotóxico, para uma agricultura de base biológica, nos bioinsumos. Então, por exemplo, uma máquina que custa até 50 mil, esse agricultor, esse menor agricultor, ele pode
tomar com 2,5% de juros, 3 anos de carência e 10 anos para pagar. Então, os juros dentro do Pronaf são juros muito pequenos, que você não vai pagar os juros que o sistema financeiro está cobrando de qualquer cidadão. E muita gente confunde o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O ministro já deve ter ouvido isso em várias ocasiões. A diferença do tratamento que o governo dá para o agro e para os pequenos. Há quem diga que há privilégios demais para o agro e sacrifícios demais para os pequenos. E essa não é uma verdade, ministro. Não é, porque o plano Safra, ele foi recorde para o agro e foi recorde para o agricultor familiar. O agricultor familiar teve mais recurso público para pagar juros menores, né? E assim, o presidente Lula manteve um equilíbrio. Ele recriou o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e vinculou a ele o INCRA, a CONAB, a ANATER, a CEAGESP São Paulo e a CEASA-Minas. Então, a CEAGESP São Paulo, se os agricultores daqui da região querem e têm algum interesse diante da CEAGESP São Paulo, também é um lugar que a gente pode ajudar. Ministro, e com relação ao Rio Grande do Sul, o seu ministério especificamente, como é que atuou nessa tragédia climática lá no Rio Grande do Sul? Olha, nós tomamos várias atitudes. Quando aconteceu a tragédia ali no dia 30 de abril, 1º de maio, nós suspendemos o pagamento das prestações dos empréstimos. Depois disso, nós oferecemos um financiamento para os agricultores com 30% de desconto. Isso é, se ele pegar R$100 mil, ele vai pagar R$70 mil, 3 anos para pagar, 10 anos, 3 anos de carência e 10 anos para pagar. Depois disso, nós oferecemos um fundo de aval, porque muitos agricultores estavam sem garantias para dar nos bancos, já que eles tinham perdido o que tinham produzido, não é? Depois disso, nós oferecemos um perdão, isso é, um perdão proporcional a perdas que eles tiveram. Se ele perdeu 30%, um perdão de 30%, 50% de perda, perdão de 50% no financiamento e assim até o final. E agora nós estamos estudando uma medida para a recuperação do solo no Rio Grande do Sul, a oferta de um programa específico para a recuperação do solo no Rio Grande do Sul. E também compramos da agricultura familiar, através do programa de aquisição de alimentos, e doamos 150 mil cestas básicas para as cozinhas comunitárias que ajudaram a enfrentar aquele desastre havido no Rio Grande do Sul. E qual a relação dos institutos de pesquisa, a Embrapa, a Emater, esses órgãos que ajudam e que estão auxiliando os agricultores, né, melhorando a condição tecnológica, levando inovação para o campo? Qual a interação do seu ministério com esses órgãos para facilitar e para beneficiar principalmente o pequeno agricultor? Olha, Magalhães, o grande conhecimento agrícola no Brasil hoje, ele é produzido pela Embrapa. A Embrapa é mágica em todos os ramos da nossa economia agrícola, né? Ela que tem a tecnologia mais desenvolvida. E o que eu tenho buscado fazer é levar essa tecnologia para os pequenos, de tal sorte com que os pequenos possam desfrutar dessa tecnologia. Eventos climáticos extremos. O ministro falou sobre a questão do Rio Grande do Sul, a atuação do seu ministério, e nós temos hoje as queimadas, né, que estão aí assolando o Brasil e preocupando quase todo o mundo. Então, quais são as políticas que estão sendo implementadas para mitigar o efeito das queimadas na produção agrícola e também na segurança alimentar, ministro? Olha, Magalhães, nós acabamos de aprovar uma lei que vai na direção da substituição das queimadas por outras tecnologias. Isto é, nós precisamos superar, não até porque usar é cultural, mais. né? As pessoas usam fogo há muito tempo, né? Mas toda a cultura muda, Na né? agricultura. Toda a cultura vai se modificando. E é fundamental que a gente utilize. Porque o que o fogo promove? Primeiro, ele queima a parte fértil da terra, né?
os micróbios, bactérias, tudo aquilo que ajuda na produção é queimado no fogo. Segundo, ele tem queimado também áreas de proteção ambiental, não é? Por isso o fogo não ajuda na nossa agricultura. O controle do fogo na agricultura não é do governo federal, é dos governos estaduais, né? Mas a lei federal agora ela vai na direção de substituir o fogo por outras tecnologias, de tecnologias agroflorestais, né? Integração lavoura, floresta, pecuária e agroecologia, enfim, nós não utilizarmos mais o fogo. E acho importante, nós estamos no momento da eleição municipal, que os futuros prefeitos e as futuras prefeitas façam com que, no período de abril para frente, um trabalho com os proprietários para que eles façam os aceros, para que eles tenham brigadas, para que o município também tenha brigada para, no fato de ocorrência de um incêndio, possa atuar imediatamente para impedir que o fogo se alastre. E aqueles que colocam fogo de maneira criminosa possam responder. Eu acho que, inclusive, vai haver uma mudança penal para punir mais fortemente aqueles que ateiam fogo criminosamente na zona rural. O fogo, na minha opinião, já está superado e nós temos que superar essa cultura, que é uma cultura da baixa produtividade. Se o agricultor tem um trator, uma roçadeira, ele pode fazer com que aquela matéria orgânica, né, que porventura ele tem uma biomassa muito grande na sua propriedade, ele possa fazer uma roçadeira. Inclusive, essa biomassa pode servir para fertilizar a terra. E o efeito das queimadas já influi no preço dos alimentos, ministro? Eu estou com receio que sim, que possa influenciar, porque foram muito extensas as queimadas. E queimaram propriedades pequenas, agricultores que perderam seu gado, que perderam as cercas, que perderam a sua produção. Então eu tenho receio que possa ter um impacto e é por isso que nós temos que condenar essas queimadas e evitá-las. E quais as ações que o governo está tomando, o seu ministério em particular, em relação àqueles que já foram atingidos, tiveram suas propriedades atingidas pelas queimadas e que precisam de financiamento? Há uma linha especial dentro do próprio Pronaf? O Pronaf tem e é muito barata essa linha, né? Eu também estou conversando para nós disponibilizarmos alimento para o gado em regiões que não têm alimento para o gado em função ou de queimada ou de seca, para que a gente possa dar um apoio e um apoio também de água para aqueles municípios que, porventura, declararam emergência e, se o Estado também declarar emergência, o governo federal poder atuar na disponibilização de alimentação para o gado da agricultura familiar e também água para essas pessoas que estão vivendo essa situação de perdas. E também nós disponibilizamos Pronaf para esse agricultor. Muito bem, nós vamos rapidamente aqui para o intervalo. O Região volta daqui a pouquinho com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Até já. Nós já estamos de volta aqui no Região, hoje com a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, que é aqui de Águas da Prata, ministro que sempre nos atende, sempre presente aqui na programação da TV União. Ministro, vamos falar um pouco sobre a questão do leite, porque nós já tivemos aqui em São João da Boa Vista, a região, uma bacia leiteira relevante. E o assunto do leite ainda é de interesse aqui da nossa região. Eu vou lhe perguntar como o governo está lidando com as dificuldades enfrentadas pelos produtores de leite, como custos de produção e também a baixa remuneração. Olha, nós tomamos uma série de medidas desde o ano passado e essas medidas fizeram com que melhorasse o preço do leite para o produtor. Mas isso não é tudo.
Esta semana, e só essa semana, a CNA ela protocolou uma petição antidumping contra Uruguai e Argentina e nós vamos aguardar a decisão da CAMEX em relação a essa medida antidumping, porque o mercado, antes do governo do presidente Lula, foi tomado pelas importações, né? As medidas que nós tomamos minimizaram, porém, ainda outras medidas devam ser tomadas. Então, esse tema da petição antidumping é um tema que vai ser tratado imediatamente, e um outro tema que será tratado também é um programa de melhoria da produtividade do agricultor familiar que está na cadeia produtiva do leite. E existem programas específicos para proteger a produção de leite? Tem um programa Além desses? que Mais Leite Saudável. O Mais Leite Saudável, ele diminui os impostos para os laticínios e os laticínios, por sua vez, coloca recursos para melhorar a produção do leite, né? Então, esse programa Mais Leite Saudável, né? No Pronaf, nós diminuímos os juros para quem for produzir leite, diminuímos os juros também para quem quiser melhorar o manejo do seu gado, a ordenha. Então, tudo esses estímulos para o produtor de leite no Brasil. A agricultura familiar representa hoje qual o percentual dela na produção de alimentos no Brasil? Eu acho que 65% do que vai na mesa do povo brasileiro, né? O arroz, o feijão, a mandioca, a fruta, o legume, a verdura, é tudo hegemonicamente da agricultura familiar, do pequeno agricultor. O café, por exemplo, ele é uma produção muito do agricultor familiar. Então, o seu ministério tem também a incumbência de cuidar da segurança alimentar da população brasileira. Ministro. É isso. Na medida que melhora a renda do povo, e no governo do presidente Lula, a renda dos mais pobres cresceu 37%, enquanto a renda de todos cresceu 11%, aumenta o poder aquisitivo do povo. E você precisa aumentar a produção de alimentos. E não pode ter inflação de alimentos, né? Nós agora estamos muito preocupados com o arroz, que subiu o preço. E estamos expandindo a produção do arroz para o centro-oeste, para o nordeste e para a região sudeste, né? Porque a Embrapa descobriu uma espécie para a utilização do arroz que não precisa ser em terras alagadiças, né? Ela pode ser chamada em terras altas, irrigadas. Por isso, nós, no cenário de 1 ano e meio, 2 anos, o arroz vai diminuir fortemente, porque nós vamos expandir a produção de arroz no Brasil. A gente acabou agora lançando essa semana 1 bilhão de contratos de opção para quem queira produzir arroz no Brasil. Vamos falar um pouquinho do CAF, que é o Cadastro Nacional da Agricultura, no apoio aos produtores em momento de crise ambiental. Qual é o papel desse CAF? Olha, o CAF, ele é uma certidão que está vinculada à minha pasta. Quando eu cheguei lá, tinham 90 mil agricultores com CAF. Hoje nós temos 1.700.000 agricultores com CAF. E a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf, nós prorrogamos. Então, nós temos em torno de 3 milhões de agricultores no Brasil aptos a tomar recursos de financiamento e os programas públicos, né? Está mencionando o CAR, que é essa área que é uma certidão ambiental que o agricultor tem que ter. O CAR depende muito dos governos do Estado. Por isso é importante que o governo do Estado possa ajudar o agricultor a tirar o seu CAR, para que ele possa ter acesso também aos financiamentos, porque essa é uma exigência de natureza ambiental. É o cadastro ambiental rural. Muito bem, ministro, a gente já está caminhando aqui para o final. A reforma agrária no Brasil, como é que o governo Lula está trabalhando para essa questão da distribuição de terras? Nós voltamos a distribuir terras para os agricultores pobres que, porventura, estejam acampados
Porque dessa forma você, de um lado, aumenta a produção de alimentos, de outro lado, você ajuda a combater a pobreza no campo e, por outro lado, também você diminui os conflitos agrários, né? Esse ano nós vamos comprar 500 milhões de reais de terras e também vamos adjudicar terras de grandes devedores e também utilizar terras que estejam no patrimônio do Banco do Brasil, já no patrimônio do Banco do Brasil para essa finalidade. E terras públicas. Ministro Paulo Teixeira, muito obrigado pela presença hoje aqui no Região. Foi um grande prazer conversar com você novamente. Muito obrigado, Magalhães, obrigado a você, a todos os telespectadores. Eu termino dizendo que o grande desafio do Brasil é ter soberania alimentar, fazer com que o povo brasileiro tenha comida farta e de qualidade na sua mesa. Em 1 ano e 9 meses, o presidente Lula tirou 24 milhões de brasileiros do mapa da fome. E a gente tem que agora não ter mais nenhum brasileiro no mapa da fome, ter fartura, comida de qualidade na mesa do povo brasileiro. Quero agradecer muito, deixar um abraço apertado e me colocar à disposição da região no nosso ministério. É muito fácil falar comigo, né? Basta mandar um WhatsApp que eu atendo e respondo ou encaminho a demanda para as áreas atinentes ao que foi pedido. Muito obrigado. E nós ficamos por aqui. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Um grande abraço e até o próximo Região.